Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 6, semanas 1 e 2. Bom, o que vai ter no vídeo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre magnetismo e o campo magnético, e além de fazer todas as questões do PET, tá bom? Então fica aí comigo, já deixa o like no vídeo e vamos lá. Bom, o que é magnetismo, gente? Magnetismo é uma propriedade própria de ímãs. Do mesmo jeito que o elétron e o próton têm carga elétrica e somente essas partículas têm, magnetismo está associado a um tipo de material. Esse material é chamado de ímãs, tá? Eles têm propriedades próprias. Esse tipo de material foi descoberto na Grécia, na cidade de Magnésia. E na época se deu o nome às pedrinhas que tinham lá, que tinham a capacidade de se atrair e de se repelir, dependendo do jeito que eram combinadas, de magnetitas. Depois na China foi utilizado os ímãs nas bússolas, que ajudam muito na navegação, né? A conseguir saber qual que é o rumo que você deve seguir, né? A você se orientar pelo espaço. E em 1820, Ørsted descobriu a correlação entre eletricidade e magnetismo. Até então, esses dois ramos da física eram tratados separadamente, mas ele estava fazendo uma experiência em circuitos elétricos, diz a lenda, e tinha uma bússola perto lá. E na hora que ele fechava e abria o circuito, ele via que a orientação da bússola era modificada. Então ele começou a perceber que campos elétricos modificavam ou interagiam com uma bússola, interagia com ímãs. E depois, mais para frente, se descobriu que a variação de campos magnéticos também induz corrente elétrica em situações específicas, tá? Isso é coisa mais para frente, a gente vai discutir em vídeos futuros, mas só para entender que magnetismo vai estar associado mais para frente à eletricidade também, formando o que a gente chama de eletromagnetismo, tá bom? Bom, os ímãs, né, eles têm a capacidade de se atrair e de se repelir. É assim, como tudo na vida, né? Os iguais se repelem e os opostos se atraem, né? A velha máxima. Então, polos de nomes iguais, eles se repelem, norte e norte, eles se repelem, sul e sul, eles se repelem também, tá bom? E por que norte e sul? Bom, porque os dois lados do ímã eles têm propriedades opostas. Se você vira um ímã, ao invés dele atrair, ele é repelido para o outro lado. Se você vira só um deles. Então eles tinham lados opostos, né? Podia ser dia e noite, feio e bonito, mas como ele interagia com o campo magnético terrestre e um lado dele sempre apontava próximo ao polo norte, resolveu se chamar de norte e sul, tá bom? E polos de nomes opostos, eles se atraem. Então tá aqui o sul e o norte. Quando eu deixo eles se moverem, eles se atraem, eles se conectam, eles se aproximam, tá bom? Então, polos de nomes iguais, eles se repelem, polos de nomes opostos, eles se atraem. Quando o ímã interage com materiais de ferro, ele sempre atrai, independente de qual polo do ímã é utilizado. Então, quando eu tenho dois ímãs aqui, qualquer lado deles atrai o ferro, né? Eles se conectam de qualquer lado ao ferro. Sempre há atração com materiais ferrosos, tá bom? E essa atração, essa interação entre os ímãs é sempre mais forte nos polos, por isso que se utiliza muito aquele ímã de ferradura também, para intensificar o poder dele, né? Para intensificar essa propriedade dele. Bom, quando a gente pega um ímã e quebra um ímã, ele sempre dá origem a dois novos ímãs, independente do lugar que eu quebre. Se eu quebrar um ímã exatamente no meio, eu vou dar origem a dois novos ímãs, que ainda tem polo norte e polo sul. Pô, Nathan, mas eu dividi bem aqui no meio, bem no norte e no sul. Não interessa. Cada um dos pedaços sempre vai ter dois polos com a mesma orientação que o ímã pai, entre aspas, né? Que o ímã que deu origem a eles. Se esse é sul e norte, esse aqui também vai ser sul e norte. E esse aqui também vai ser sul e norte. Quando eu partir esse aqui, mesmo que tenha todo um pedaço só no polo sul, cada um dos dois pedaços vai ter a mesma orientação, vai ter os dois polos com a mesma orientação que o ímã que deu origem a eles. Mesmo que eu parta assim, cada um desses pedaços vai ter sempre dois polos, sempre com a mesma orientação
do ímã pai, tá bom? Do ímã que deu origem a eles. Mas por que isso, Nathan? Isso é muito esquisito. Os ímãs eles são formados por dipolos magnéticos, que é como se fossem pequenos imãzinhos, e eles se preenchem toda a extensão do ímã. Então, quando eu parto o ímã em qualquer lugar, eu não desfaço os polos dele, porque ele continua sendo totalmente preenchido por esses dipolos magnéticos, que fazem com que um lado continue sendo sul e o lado oposto continue sendo norte, tá bom? Essa propriedade, esse alinhamento desses dipolos magnéticos é que dão essa propriedade aos ímãs. Materiais de ferro, eles têm a capacidade de alinhar esses dipolos quando eles estão na presença de um campo magnético. E é por isso que materiais de ferro são sempre atraídos, porque quando eles estão próximos de um ímã, os dipolos dele alinham com o do ímã e ele é sempre atraído. O que não acontece com materiais antiferro magnético que a gente fala, porque esses materiais, o dipolo dele não tem muita mobilidade, eles não se alinham com campos magnéticos externos, tá bom? Então é como se o ímã ele fosse formado por diversos pequenos ímãs aqui. E aí, mesmo que eu quebre ele, ele continua preenchido por pequenos ímãs. Então ele continua tendo os dois polos e na mesma disposição que tinha antes, na mesma disposição que o ímã que deu origem aos pedaços, tá bom? Então, ímãs, mesmo que se dividam, não deixam de ter dois polos. Bora lá então, para a questão número 1. A figura abaixo representa-se um ímã permanente em forma de barra, onde estão indicados seus polos. Se o ímã for dividido em três partes, A, B e C, pode-se então afirmar que... Então vou pegar esse cara aqui e ter um ímã A, um ímã B e um ímã C. Tá? Se esse ímã aqui era sul e norte, esse daqui continua sendo sul e norte, esse daqui continua sendo sul e norte, e esse daqui continua sendo sul e norte, tá bom? Porque o ímã é como se ele fosse totalmente preenchido por vários pequenos ímãzinhos, todos apontando do sul para o norte. Então esse aqui continua tendo a mesma propriedade. Esse aqui também continua tendo a mesma propriedade. E esse aqui também continua tendo a mesma propriedade, tá bom? Letra A. A parte A terá dois polos sul. Não, né? Continua tendo sul e norte. A parte B terá dois polos sul. Não, né? A parte C terá somente o polo norte à direita. Não, né? A parte B não terá polos, pois as suas extremidades estão distantes dos polos do ímã original. Não. Todos os pedaços vão ter dois polos, né? Cada uma das partes constituirá um ímã independente com dois polos opostos. Sim, todos os pedaços vão formar novos ímãs com dois polos, né? Polo norte e polo sul. Tudo bem? Então, letra E é a resposta correta. Bora para 2. Considere as afirmações a seguir e classifique-as como verdadeira e F falsa. Convencionou-se que o polo norte de um ímã é aquela extremidade que, quando o ímã pode girar livremente, aponta para o norte geográfico da Terra. Não é exatamente para o polo geográfico da Terra que o polo norte do ímã aponta. Ele tem uma defasagem que vai mudando com o tempo, mas é aproximadamente para o norte. E a convenção, né, o nome que se deu norte e sul, tem a ver com esse fato. Então, apesar de não ser exatamente para o norte, é por causa de apontar próximo ao norte que ele recebeu o nome de norte e sul. Tá? Poderia ser, como eu disse anteriormente, poderia ser qualquer dois nomes opostos, né? Porque a propriedade de cada lado do ímã é oposta. Tá bom? Então, essa aqui, verdadeira. Os polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes contrários se atraem. Mesmo nome, nomes iguais se repelem, ok? Nomes contrários se atraem, ok também, verdadeiro. Quando se quebra ao meio um ímã em forma de barra, obtém-se dois novos ímãs, cada um apenas com um polo magnético. Aqui está errado no final, né? Porque cada novo ímã ele gera um ímã independente, com os dois polos, assim como o ímã que deu origem a ele. Por causa disso, essa aqui é a letra F. Beleza, pessoas? Bom, então agora vamos falar um pouquinho de campo magnético. O campo magnético, gente, é
a região que um ímã consegue influenciar. Um ímã, mesmo não estando encostado com o outro, ele consegue perceber e interagir com os outros ímãs. E a gente explica isso através do campo magnético, que é como se fosse uma extensão, uma região de influência que um ímã gera em volta dele, tá bom? E esse campo magnético é o que é responsável por ele conseguir perceber e interagir com os outros ímãs. Parece meio viajado isso, mas se você pegar um ímã e colocar ele próximo ali malhas de ferro, né, pozinho de ferro, você vai ver que esse pozinho ele se orienta em uma direção, né, em um comportamento muito específico, né, como se fosse um comportamento de linhas assim, ó. Tudo bem? Ó? Se você prestar atenção, aqui é como se fosse várias linhas assim, ó. E essas linhas é que representam o campo magnético. A gente representa o campo magnético através de linhas. Linhas que saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul. Então, mesmo que o ímã não esteja encostado com todas essas limalhas, ele consegue influenciar nelas, no comportamento delas e alinha elas de um jeito muito específico. E a gente representa o campo magnético através dessas linhas. Linhas que são similares, né, a esse aqui. Então, essas linhas elas sempre saem do Polo Norte e entram no Polo Sul. Então, as linhas de força sempre saem do Polo Norte e entram no Polo Sul, saem do Polo Norte e entram no Polo Sul, saem do Polo Norte e entram no Polo Sul. A gente pode, inclusive, representar elas dentro do ímã também, tá bom? Como se elas fossem contínuas. Quanto maior a densidade de linhas em uma região, mais intenso é o campo magnético. Então, olha aqui, ó. Aqui as linhas ficam bem espaçadas. Nessa região aqui, o campo magnético é mais fraco. Nessa região aqui, ó, que eu peguei do mesmo tamanho de cima, mais ou menos, eu tenho várias linhas aqui dentro. Quanto maior a quantidade de linhas, mais intenso é o campo, mais linhas eu tenho nessa região, tá bom? Então, quanto mais linhas eu tiver, mais intenso é o campo. Por isso que nos polos o campo é mais intenso do que no meio do ímã. O poder dos polos é mais intenso do que nas laterais do ímã. Por quê? Porque tem uma maior densidade de linhas. Quanto mais linhas eu tiver numa região, mais intenso é o campo magnético lá, tá bom? Então, mesmo sem você ver o ímã, só de você ver as linhas de indução ou as linhas do campo magnético, você consegue saber se o campo é intenso ou menos intenso. Você consegue comparar duas regiões, tá bom? E as bússolas, se você colocar uma bússola próxima a um ímã, ela sempre vai se orientar de acordo com as linhas do campo magnético. Então elas sempre se orientam do mesmo jeito que estão as linhas, ó. Então aqui ela fica em cima da linha, aqui também, ó, no rumo da linha, sempre seguindo a mesma linha, né, do norte para o sul. Então em cima da linha, apontando de norte para o sul, ó, em cima da linha, né, seguindo essa mesma orientação das setinhas, norte para sul, daqui para cá, daqui para cá, tá bom? Então, as bússolas elas se orientam de forma que aqui o campo magnético ele pode ser representado por essa direção, né? Nesse ponto o campo magnético está para cá e é por isso que a bússola fica nessa orientação. Aqui o campo magnético está para cá e é por isso que essa bússola assume essa orientação aqui, tá bom? As linhas de indução elas nunca se cruzam. Como assim, Nathan? Quando a gente aproxima dois ímãs com o mesmo polo, essas linhas elas se deformam de forma que dois polos de mesmo nome, para elas não se cruzarem, dois polos de mesmo nome, eles se repelem. Vocês podem ver que aqui nessa região central não tem nenhuma linha. Então aqui um campo magnético está anulando o outro. Nessa região o campo magnético é nulo porque o que um está fazendo o outro está anulando, está desfazendo, tá bom? Então a interação entre dois campos magnéticos é que geram essa força de atração ou de repulsão. E polos de mesmo nome, as linhas se conectam, né? Elas se juntam e aí esses dois caras eles se atraem, tá bom? Mas a gente nunca representa linhas cruzadas, a gente representa a interação entre essas duas linhas. Um campo magnético modifica o outro estruturalmente, tá bom? Bom, e se a bússola se orienta na Terra, apontando sempre próximo ao norte,
Por que que isso acontece? Bom, isso acontece porque a Terra é um grande ímã, né? A Terra possui campo magnético e é por causa desse campo magnético é que a bússola é atraída para o norte. Mas espera lá, se o norte da bússola é atraído para o norte geográfico, aqui em cima não pode ser um norte magnético, porque o norte magnético repele outro norte magnético, né? Então aqui em cima, no polo norte geográfico, ou próximo ao polo norte geográfico, a gente tem um sul magnético. E aqui embaixo, próximo ao sul geográfico, a gente tem um norte magnético. Tá bom? Então é por isso que as bússolas sempre se orientam apontando de norte, o lado norte dela apontando para o norte. Porque no polo norte da Terra a gente tem um sul magnético. E no polo sul geográfico da Terra a gente tem um norte magnético. Tá bom? E é por causa desse campo magnético terrestre que a gente tem a formação das auroras boreais, né? Nos polos, a gente tem esse fenômeno aqui que é chamado de auroras boreais. A gente vai discutir isso quando a gente estudar a força magnética de uma forma mais precisa, mas é formado por desviar as partículas dos ventos solares para os polos, né? E através da ionização do gás atmosférico, forma esses fenômenos aqui que são bem bonitos a propósito, né? Bom, então vamos lá para 3. A Terra é considerada um ímã gigantesco que tem as seguintes características. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético. Não é exatamente, é próximo. Hoje em dia tem uma defasagem de cerca de 20 graus, tá bom? O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo norte magnético, já está tudo errado, né? E não é exatamente também. O polo norte magnético está próximo ao sul geográfico, ok. E o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico, ok também. A última. Um objeto de ferro de pequena espessura e em forma de cruz está magnetizado e apresenta dois polos norte e dois polos sul. Quando esse objeto é colocado horizontalmente sobre uma mesa plana, as linhas que melhor representam no plano da mesa o campo magnético por ele criado são as indicadas em. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é que as linhas de campo elas nunca se cruzam, essas linhas de indução elas nunca se cruzam. Por causa disso, a gente já pode descartar tanto essa quanto essa aqui, tá bom? Mas vamos pensar um pouquinho melhor. Ó. As linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Saem do polo norte e entram no polo sul. Esse cara aqui, ó, as linhas estão entrando e saindo no mesmo polo, né? Estão entrando no polo norte e saindo do polo sul, tá bom? Então, também não estão condizentes, né? Não estão respeitando isso. Então, saem do polo norte e entram no polo sul. Saem do polo norte e entram no polo sul. E assim sucessivamente, né? Então, como que eu vou diferenciar a A e a B para me saber qual que é a verdadeira e qual que é a falsa? Bom, o campo magnético ele é mais intenso nos polos, então próximo aos polos eu tenho que ter uma densidade de linhas maiores. Aqui ó, tem tanta linha que está até preto, né? Nessas regiões aqui. E aqui o campo magnético ele vai acabar sendo bem fraco, porque o campo magnético é mais intenso nos polos. Tá? E ele vai diminuindo, as linhas vão ficando mais espaçadas à medida que eu vou me distanciando do ímã. O ímã vai ficando o campo vai ficando mais fraco, né? O poder de interação entre esses ímãs vai diminuindo com a distância. Então, quanto mais longe eu tiver, mais fraco vai estar o campo. E isso as duas representam de uma forma mais ou menos correta, tá bom? O problema aqui é que aqui o campo está mais intenso no meio do ímã do que nas bordas. E o correto é o campo estar mais intenso nas bordas, nos polos do ímã, do que nos meios dele. Então a densidade de linhas tem que ser maior aqui do que nessas regiões aqui, tá bom?
Por causa disso, resposta correta, letra A. Galera, então foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa um joinha aí, deixa um comentário e a gente se vê na semana que vem. Abraço, gente. Até mais.